A partir desse momento, então, essa reunião está sendo gravada, e se por acaso a gente precisar depois, por exemplo, na apresentação, tanto na apresentação da Adelita, como na apresentação da Katiuska, como nos esclarecimentos acerca da pós-graduação, vocês fiquem à vontade para utilização, ok? Então, nós vamos começar pela Adelita, que preparou uma apresentação para nos colocar em dia com as coisas do programa. Ela mandou a apresentação dela para mim e eu vou, então, compartilhar a minha tela aqui para fazer a apresentação dela. E com isso, eu deixo de... Cadê? Por que esse troço não está aparecendo aqui? E com isso eu deixo de ver vocês durante a nossa apresentação aqui. Tá aqui. Então, a Adelita, fique à vontade com a sua apresentação. Se pudesse ser sucinta e que a gente pudesse dar mais espaço para a gente conversar e tirar dúvidas ao final da sua apresentação, eu agradeço. Ok? Então, o tema da apresentação da Katiuska é esse, então, a ampliação e aperfeiçoamento do programa como uma estratégia para a formação de especialistas para o SUS, e a Adelita, ela é a nossa referência regionalizada para o programa aqui no estado de Rondônia. Fique à vontade. Não estou te ouvindo. Não estou ouvindo a Adelita. Alguém está ouvindo? Não. Também não. O áudio dela está desligado. Adelita, Aqui. Agora sim. Agora sim, gente? Sim, agora sim. Bom. Boa noite, né? Quero agradecer a doutora Ana aí pelo convite de estar participando com vocês da reunião, tá? Ela já me apresentou, alguns eu já conheço, de telefone, de WhatsApp, de estar aí já, né, dividindo algumas situações no território. Então, vamos lá, eu vou ser bem breve. Eu me chamo Adelita, sou a referência aqui para Rondônia. Iniciei minhas atividades em setembro, né? Eu trouxe algumas coisinhas aí novas do programa, algumas coisas que vocês sempre me perguntam no WhatsApp, que a gente pode conversar depois, mais em formas de perguntas, que são coisas recorrentes que acontecem. E também ontem eu fiz assim um apanhado geral sobre a especialização, várias dúvidas, né, que foram surgindo no final de dezembro até agora, e que, né, a gente vai estar esclarecendo para vocês, tá bom? Então, como a doutora Ana falou aí, né, a gente tem de certa forma, um novo programa aí, desde a retomada do programa no ano passado. Foi um ano de muita mudança para o programa, né? Mas estamos aí para superar tudo que a gente precisa. Então, esse novo Mais Médico, ele trouxe algumas inovações, né? Algumas vocês já podem até terem ouvido falar, percebido, mas vou estar repassando novamente. Então, quais são as novidades do programa do ano passado para cá? A gente teve o aumento dos ciclos, né? Eles passaram a ser de 3 anos para 4 anos, então os nossos médicos permanecem no programa por 4 anos. E também já está disponível a questão de prorrogação de prazo para os médicos que já estão atuantes. Então, a gente já tem a prorrogação ou recontratação, como alguns falam, por mais 4 anos. O programa também trouxe a disponibilidade de licença maternidade e paternidade, que isso era uma questão anteriormente que não havia, né? E era basicamente a médica, ela não podia ficar gestante porque ela não recebia, ela, né, tinha uma licença reduzida. E isso também foi revisto pelo programa e melhorado. Como o título da apresentação fala, agora a gente está formando especialistas para o SUS, né, com a questão da oferta de mestrado e oferta de especialização em medicina de família e comunidade, que aí é prova de título, onde, né, o Ministério visa formar médicos especialistas em saúde da família e comunidade. E também trouxe aí uma novidade, que é o bônus de fixação de 20% para os profissionais que atuarem nas áreas remotas, a partir da permanência de 36 meses no programa,
né? Esse bônus aí, para cada período, ele tem um valor de bolsas que é pago para o médico, né? Como incentivo para ele permanecer nessas áreas remotas, tá bom? Trouxe também de novidade a portaria interministerial, que é uma portaria que assim, rege todo o nosso trabalho enquanto programa, enquanto os municípios, e também esclarece muitas coisas acerca da supervisão, da tutoria, do papel da IMEC, do papel da instituição de ensino. É uma portaria mais completa, que a gente sempre pode ter ela de apoio para as questões que a gente vem resolvendo no território. É ela que norteia todas as questões que a gente, né, se depara no dia a dia. Como que a gente está aqui no programa em Rondônia? Hoje nós estamos com 353 médicos do programa Mais Médicos, tá? Acho que vocês têm conhecimento que a gente tem médicos pelo Brasil também, mas por enquanto a nossa coordenação, ela só é responsável pelo programa Mais Médicos, e o Médicos pelo Brasil ficou com a AGSUS, agora com esse nome, e anteriormente conhecida como a DAPSE. Então, esses 353 médicos, nós temos 241 com perfil de CRM e 112 com perfil de intercambistas. Essa também é como é que eu posso falar, uma inovação, uma vitória aí do programa, porque o perfil do médico mudou, né? A gente teve aí o aumento das ofertas das escolas de medicina, e anteriormente vocês sabiam que quando o programa iniciou, né, para quem já está mais tempo aí, a gente nunca teve tanto médico com CRM no programa, né? Esses 353 médicos, eles estão nos 52 municípios de Rondônia. Todo município tem um médico do programa Mais Médico. E também está nos 2 de 6 que fazem parte do nosso estado, que é o de Sei Vilhena, que tem a sede em Cacoal, e o de Sei Porto Velho. Também puxei aqui as nossas vagas. A gente está, nesse momento, com 63 vagas desocupadas, que devem ser ocupadas aí nos próximos chamamentos, nos próximos editais que vão sair, tá bom? Como eu sou conhecida no estado e como que é o meu cargo, eu vim trazer essa questão para a gente até saber um pouquinho mais do meu papel, né, e o que eu posso contribuir com vocês, perdão. Então, a gente se chama Referência Regionalizada do Ministério da Saúde. O meu papel é fazer o apoio e articulação com os gestores municipais, com a Superintendência Estadual de Saúde, que também tem a sigla SENS, para quem conhece, a CCE, que é a Comissão Estadual, e com o COSEMES, que também nos apoia em várias ações. Também faço apoio aos tutores e supervisores quanto aos aspectos legais do programa, né, que são as dúvidas que vocês sempre vêm me procurando no grupo ou no meu WhatsApp privado ou e-mail, né, que geralmente são dúvidas que eu pontuei aqui, mais corriqueiras, como, por exemplo, a carga horária dos médicos, as contrapartidas municipais, pagamento de bolsa, férias, prorrogação de contrato, a especialização agora, os cursos, né, que são as ofertas educacionais, e apoio aos médicos do programa. Então, eu estou disponível para a gente estar, para mim, estar contribuindo com vocês nesse aspecto. Sobre a especialização, né? A especialização, ela foi lançada aí no... Eu estou indo muito rápido, professora? Não, tá bom. Tá. A especialização, ela gerou muitas dúvidas aí no território, tanto para vocês, para a gente também como referência, e principalmente para os médicos que receberam e não receberam algumas coisas nos e-mails, né? Algumas orientações. Então, eu vou fazer um apanhado geral do que eu já havia colocado lá e algumas novidades que eu tive aí da semana passada para cá. Assim, ó. Primeiramente, quem é que vai fazer a especialização, né? Eles lançaram primeiro que todos os médicos vão fazer especialização. Na verdade, não são todos, né? Vão ser todos os médicos a partir do 28º ciclo. E os ciclos de recontratação atual. O que significa isso? Foram os ciclos que temos médicos do 15, 26 e 27, que se abriu o edital agora, encerrou no dia 5, para fazer a prorrogação para mais 4 anos. Ele vai se chamar o 36º ciclo. Por isso que todos os médicos, a partir do 28º, eles deveriam ter recebido aquele e-mail, tá? Já vamos chegar na parte do e-mail.
Quem é que não precisa fazer especialização? As exceções foram para aqueles médicos especialistas em medicina da família e comunidade, por residência ou por prova de título. Esses médicos, o que vocês podem orientar? Eu deixei lá no grupo do WhatsApp um e-mail que é Eixo Formação, depois eu posso reenviar lá. Eles vão mandar a documentação para o programa dizendo que eles já têm esse título e que eles não vão fazer a especialização. Também teve muita dúvida em relação aos médicos que eram especialistas em saúde da família. E eles receberam, na semana passada, até um comunicado explicando sobre essa questão de medicina da família, né? Que é diferente a carga horária desses dois cursos. E aí, sim, quem tem medicina, especialização somente em saúde da família, vai ter que fazer a especialização de saúde da família e comunidade. Na verdade, é medicina de família e comunidade. Isso aí, doutora. Os ciclos anteriores, eles não receberam nenhum comunicado. E eles também não estão naquela lista para receber agora. Por quê? Esses ciclos ainda não foram lançados do edital para que eles fossem recontratados. Então, agora, de início, eles não vão ser chamados para o início dessa primeira turma que vai iniciar ainda em janeiro as aulas. Tá? Porque dependem. Por que depende? Depende se o médico vai querer continuar no programa, então não faz sentido a gente mandar uma especialização que talvez ele nem vá querer continuar no programa. E também tem a parte do gestor, né? Que para ele continuar, tem que recontratado, o gestor também tem que sinalizar a vontade dele de permanecer por mais 4 anos com o médico. Então, não são todos. Hoje, na listagem, nós temos 241 médicos que deveriam ter recebido o e-mailzinho lá para fazer a matrícula. Os médicos que estão na saúde indígena, eles vão seguir na especialização que eles têm em curso, que eles já iniciaram anteriormente, né? E vão concluir e depois vai ser ofertado a mesma especialização para eles, certo? A instituição de ensino que ficou para Rondônia, né, foram 8 instituições de ensino pelo Brasil. A que ficou para Rondônia foi a Fiocruz do Mato Grosso do Sul. Os médicos, eles receberam 2 comunicados. Primeiro, foi uma carta da Fiocruz, até com passo a passo de como fazer a sua matrícula, um link que foi enviado direto da Fiocruz para o e-mail dos médicos. Posteriormente, se eu não me engano, na última semana de dezembro, o Ministério também mandou uma carta esclarecendo essa questão de saúde da família e da pós, né, e também da pós atual, dizendo a necessidade de fazer, que são cargas horárias diferentes, que foi só uma carta de esclarecimento, não continha link nessa carta, né? E os ciclos anteriores, então, não receberam nada, só para reforçar, né? Porque eu estou falando isso porque eles podem vir procurar vocês. Olha, eu não recebi nada. Mas é porque, às vezes, são pessoas que são lá do ciclo 20, né? Por exemplo, são do ciclo 24. Eles não receberam realmente nenhuma notificação e não vão receber nesse momento, tá bom? Eu elenquei aqui 3 problemas que 3 circunstâncias que pode ter sido o não recebimento do e-mail. Né? A primeira é o médico não se encaixar nesse perfil que eu falei aí. Ele está abaixo do ciclo 28 ou ele não estava nesse ciclo de recontratação agora do edital que se encerrou. Então, ele não recebeu mesmo, né? E não irá receber. A segunda, por erro do envio. Também conversei hoje com a Fiocruz, ela disse que vários e-mails voltaram e que às vezes também caiu direto na lixeira, na caixa de spam, e o médico não conseguiu identificar esse e-mail, certo? E a terceira, porque o nome do médico ficou fora dessa remessa de matrículas. Nesse terceiro caso, o que eu estou fazendo? Eu fiz ontem um levantamento entre os 353 médicos que nós temos e os 241 que a gente tem na lista da Fiocruz. E até onde eu contei, a gente tem somente 20 nomes que não foram nessa primeira remessa.
que aí eu vou notificar a Fiocruz e vou notificar a nossa coordenação para saber por que esses nomes ficaram fora dessa lista, porque eles são médicos do 28º ou são médicos do 31º. Então, por algum motivo, algum equívoco, algum erro, eles ficaram fora. Mas essa parte aí eu vou estar resolvendo. Então, o que eu fiz? A partir de hoje, eu encaminhei para já quase a metade dos 52 municípios um levantamento para mim estar fazendo com eles, perguntando se eles receberam o e-mail e quem já efetivou a matrícula. Conversei com a Fiocruz e aí esses nomes dessas pessoas que não receberam o e-mail, eu vou estar encaminhando para a Fiocruz para eles fazerem uma nova tentativa, né? E a gente sanar esse problema do e-mail. O e-mail, ele foi retirado da onde? Ele foi retirado do sistema SGP, que é o sistema onde o médico faz a sua primeira entrada no programa. Desde quando ele se cadastra para ter a intenção de trabalhar no programa, ele fica lá cadastrado. Então, ele tem uma aba lá com dados pessoais, que é onde, às vezes, né, eu consigo mandar os contatos para vocês, que vocês pedem aí quando não conseguem, do médico. Então, eu consigo no SGP pegar e-mail e telefone desses médicos, desde que eles também deixem esses contatos atualizados, né? Então, assim, o que eu venho pedir para vocês, sempre que vocês puderem nas supervisões, conversar com os médicos para que eles mantenham esses dados de cadastros atualizados. Nesse sistema também conta a questão dos dados bancários. Então, se eles trocam de conta no sistema, o pagamento vai ser naquele que estava informado. Então, toda vida que houver alguma mudança nesses dados, né, na necessidade do médico, ele tem que manter esses dados. Então, se vocês puderem contribuir comigo nesse sentido de eles manterem sempre os dados atualizados, todos os informes do programa são enviados naquele e-mail e naquele contato que o médico informou lá via SGP, certo? Professora, você quer seguir ou quer fazer uma pausa para a gente falar da especialização? Não sei o que vocês acham. A gente eu acho que a gente podia esclarecer logo. Tem algum problema ainda com especialização, além dessas questões que a Delita acabou de apresentar? Que depois a gente já vai entrar em outros assuntos. Eu achava que de repente a gente já poderia sanar a especialização, né? Tem alguma outra coisa que vocês queiram levantar sobre especialização? Ana, só esqueci de falar uma coisa. Eu finalizando esse levantamento, eu também vou participar com a matrícula feita, tá? Vou passar para vocês, tá bom? A Adelita passou uma mensagem para nós, para os tutores do programa ontem de tarde, e eu repassei para todos os supervisores essa mensagem, onde tem exatamente todas essas coisas que a Adelita acabou de apresentar aqui. Quais são os problemas, onde é que estão os nós dessa história, como é que a gente pode contribuir nesse processo aí. Eu acho que ficou bem claro para todo mundo naquela mensagem. Portanto, eu recomendo aos senhores supervisores que, por favor, leiam a mensagem, leiam o e-mail, leiam os documentos que estão anexados, antes de questionar ou de fazer comentários, inclusive alguns meio desagradáveis que surgiram no nosso grupo nos últimos dias. Alguém tem mais algum comentário? Professora, a gente falou de especialização, eu esqueci de... Tá me ouvindo? Sim. Mas a gente também tem a oferta do mestrado, né? Porto Velho detém o maior número de médicos, né? Até porque as vagas lá são maiores. Lá eles me identificaram 3 pessoas que estariam se inscrevendo no mestrado. Então, é aquela situação que eu coloquei antes. Eu não preciso fazer especialização, eu já tenho o título e eu já fiz essa pós-graduação, então eu vou me inscrever no mestrado. Me parece que essas pessoas receberam um e-mail, mas aí eles têm que encaminhar a documentação de que já fizeram, e naquele eixo formação, né? E aí eles são dispensados da pós e eles vão passar para o seletivo do mestrado, né?
E já está com as inscrições abertas, se encerra, se eu não me engano, 14 ou 18/2, né? Exatamente. Inclusive, os nossos supervisores, quem tiver interesse em se inscrever e precisarem de alguma documentação, alguma comprovação de vinculação com o programa, é só conversar comigo ou com a Mailene, que a gente faz, ou comigo especialmente, que a gente faz a declaração de participação no programa, ok? Ok. Certo. Então, eu trouxe agora algumas questões assim mais corriqueiras do programa, tá? Eu vou ler algumas coisas, perdão, eu pulei aqui, deveres dos médicos, que são coisas assim do cotidiano, do dia a dia que vocês me perguntam, né? Mas eu resolvi trazer porque eu acho que é bacana a gente sanar as dúvidas, né? Os deveres do médico. Isso tá tudo na portaria 604, tá bom? Exercer com zelo e dedicação as ações de capacitação, observar as leis e normas vigentes, cumprir as instruções dos supervisores e orientações das regras definidas pela coordenação do projeto, observar as orientações dos tutores acadêmicos, cumprir carga horária fixada no projeto. Depois eu fiz uma telinha só da carga horária, que é sempre bastante polêmica. Atender com presteza e tratar com urbanidade o usuário do SUS, demais profissionais da equipe, administrativos, supervisores, tutores e colaboradores. Manter os dados atualizados, igual eu falei. Registrar as informações das atividades assistenciais no Sistema de Atenção Primária, o SISAB, de acordo com as rotinas e as leis municipais. Tem município que ainda está na era do papel. Tem município que já está mais avançado, utilizando tablets, utilizando os computadores, né? Mas alguns são ainda no papel e aí o médico ele tem que se adequar com a rotina e com as leis municipais. E estar matriculado e com desempenho satisfatório no primeiro e no segundo ciclos formativos, que são aquelas avaliações, né? Que vocês também fazem junto com o médico. O que é vedado aos médicos? Ausentar-se das atividades sem a autorização do gestor e do supervisor, negar de maneira injustificada o atendimento ao usuário, receber valores ou vantagens diversos dos previstos do projeto, aqueles extras, né? Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais, solicitar remanejamento, que é uma questão de cotidiano diária, que eles perguntam para vocês, também perguntam para mim muito sobre remanejamento, vou falar depois. Descumprir normas ético-médicas no atendimento dos usuários, exercer atividades e possuir outros vínculos que sejam incompatíveis com a carga horária do projeto. E exercer a medicina fora do projeto para aqueles médicos que são intercambistas, né? O intercambista ele só tem RMS, então ele não pode atuar fora do programa. Acho que isso todo mundo já sabe, né? Vamos lá. Remanejamento. O remanejamento ele é vedado ao médico, tá? Eles assinam um termo de compromisso, um termo de responsabilidade, assim que são homologados e chegam no município, de que eles não podem pedir remanejamento. Às vezes eles falam remanejamento, às vezes eles falam permuta, transferência, mas nenhuma desses três termos eles são permitidos, eles são vedados. Algumas transferências, ou o nome que vocês quiserem chamar, acontecem, mas eu vou explicar como elas acontecem. Então, o que fala lá na lei, no item 3.6.1.4? Não será permitida a realocação de profissional participante do projeto, exceto na situação em que o município desista da adesão ou venha a ser descredenciado do projeto por decisão da coordenação, ou por um processo excepcional após processo administrativo, assim entendido como aquele de interesse público, superveniente ao ingresso do profissional do projeto. O que acontece? Vou dar um exemplo. Eu não posso pedir um remanejamento para coordenação de cunho pessoal, né? Que quando fala aqui de entendimento de interesse público, olha, eu me inscrevi para Vilhena, mas eu tenho uma casa em Cacoal, e aí eu gostaria de ser remanejada por Cacoal, porque lá em Cacoal tem um médico que viria para trabalhar em Vilhena. Isso a coordenação não aceita. Nós tivemos a publicação de algumas portarias que foi concedida para o médico a questão da redução de carga horária
para aqueles que têm o filho autista ou alguma deficiência. Então, elaborar, assim, realizado um processo administrativo, analisado uma série de documentos que é mandado para o programa, e aí ele pode, nesse caso, solicitar esse remanejamento. Mas só assim, considerando de cunho pessoal, não existe esse termo de permuta, remanejamento ou realocação, tá bom? A carga horária. A carga horária, igual eu falei, a gente tem a grande maioria da força de trabalho, ela vem do 28º ciclo para cá, que foi o 28º, ele foi um edital que saiu bem próximo à publicação da nova lei, né, sancionada pelo nosso presidente. Então, a partir daí, essa carga horária, ela mudou, né? E aqueles que agora eram do 15, 26 ou 27, isso é importante a gente falar, e eu também vou fazer essa orientação para os gestores. Eles estavam numa carga horária, e a partir de agora que eles são recontratados, ou seja, eles vêm para o 36, eles vão ter que seguir o cumprimento de uma carga horária diferente da que eles vinham, entendeu? Então, todos os médicos, a partir do 28, eles têm um contrato de 44 horas semanais, divididos como? Em 36 horas assistenciais, que são as horas que ele trabalha na UBS, 4 horas de atividades síncronas e 4 horas de atividades autodirigidas. Então, esse turno de 4 horas, ele é dispensado da unidade de saúde, só um turno, 4 horas, certo? As outras 4 horas ele pode fazer autodirigida em casa, no horário que ele quiser, tá? Então, às vezes, o que eu escuto é que eles ainda querem um dia de estudo. Não tem mais isso agora, tá? É só um período. Então, as 36 horas, como é que os gestores têm feito? Eles organizam para que o médico fique, por exemplo, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, dispensa a sexta de tarde, ou começa na segunda-feira de tarde, ou arranjo que ficar melhor para a UBS e para o médico, né? Às vezes tem médico que mora no município vizinho, mas esses são arranjos locais que a gestão faz com o médico, tá bom? Só esqueci de falar. Os nossos médicos, eles também registram o horário em folha ponto, e isso é muito bom, porque ele é uma prova de que ele está cumprindo o cargo horário, né? Então, não registrar a carga horária é um problema tanto para os gestores como para os médicos. Quando a gente tiver algum problema de dizer, olha, o médico não está cumprindo com a carga horária, o que dá legitimidade para eles, tanto para a gestão, é a questão de registro. Então, ele pode fazer esse registro tanto na folha ponto, ou se o município já tiver o sistema biométrico, ele pode fazer. O médico do programa segue a adaptação da unidade de saúde que ele trabalha. A gente não tem um sistema fora que contemple o registro de carga horária, tá ok? As ausências injustificadas, né? O médico ele não pode faltar também da supervisão de vocês, né? Das áreas de aperfeiçoamento. Ele precisa ter a autorização de vocês e do município e tem que sempre comunicar a vocês. Nessa questão de supervisão, eu queria fazer um pedido para vocês, e aí depois a gente pode conversar melhor sobre essa questão, que os gestores sempre me falam que eles gostariam muito de conversar com vocês, sempre. Alguns falam, olha, mas eu não sei quem é o supervisor, então eu explico sempre para eles, olha, tem mudado, tem entrado mais supervisores, quando eles me pedem o telefone de vocês, eu tento entrar lá no plano de trabalho que a professora me mandou, eu mando contato. Tem gestor local? Então, a gente tem feito, mas eles gostam muito de dialogar com vocês e sente falta de ter esse diálogo e o feedback da supervisão de vocês, tá bom? E outra coisa também é sempre informar as datas das supervisões que vocês fazem, né? Eu sei que a gente ainda está à distância, né, professora? Não está presencial ainda, né? Exatamente. Mas isso, a questão é que eles colocam que às vezes não é vocês, supervisores, o médico simplesmente não avisa que ele tem a reunião ou ele tem a supervisão, e aí acaba estragando a agenda, deixa o paciente lá esperando, e isso traz alguns desconfortos para a gestão local. Então, se a gente puder contribuir com o pessoal dos municípios nessa questão de melhorar o feedback para eles, seria muito bom.
Tenho mais tempo, professora? Tem, à vontade. Tá. Ajuda de custo também é uma outra questão que os supervisores sempre me perguntam, professora. A ajuda de custo, eu nem vou ficar lendo, vou fazer um resumo que é mais rápido. O município, ele tem por obrigação fazer a contrapartida municipal. E o programa também, ele direciona uma bolsa, né, ou uma ajuda, que é para aquela ajuda de chegada dele no município. Ele, assim, por exemplo, eu moro em Cacoal, vou trabalhar lá em Florianópolis, Santa Catarina, vou residir no meu município. O programa também, dependendo da classificação do município, de vulnerabilidade 1, 2 ou 3, o programa também disponibiliza uma bolsa para que o médico tenha, digamos assim, esses primeiros gastos para ele se instalar no município que ele vai trabalhar. Essa bolsa é de responsabilidade do município e é responsabilidade do médico, via sistema, solicitar ela. Ele tem até 30 dias depois do início das suas atividades no programa para solicitar essa bolsa, tá bom? Os médicos também têm direito às férias, né? A gente tem uma regrinha de férias e a novidade é que os médicos, esses que entraram novos, né, todos os novos, eles têm direito a férias a partir de 6 meses de atuação, né? O primeiro, eles não precisam trabalhar os 12 meses, eles têm direito a partir de 180 dias trabalhados. Eles podem solicitar essa senha, também é via sistema, o gestor autoriza, e ele pode parcelar essas férias ou como ele pode tirar os 30 dias. Então, o segundo recesso, ele tira após, aí sim, 1 ano de duração do projeto, e o terceiro recesso após ele ter cumprido os 2 anos de atuação. Então, é só no primeiro ano que ele tem essa vantagem de poder tirar férias com 180 dias trabalhados, tá bom? As férias têm que ser em comum acordo, né? O médico ele tem o direito, o gestor precisa autorizar. Eu sempre oriento os gestores de que se faça uma conversa, né? E acordem o período de férias, mas a gente não pode negar férias para os médicos, eles têm direito a férias, né? A gente só pode ajustar assim, é na primeira semana ou na segunda semana, mas eles têm direito a essas férias. Então, o que a gente fala tem que ser em comum acordo entre médico e gestão municipal. A contrapartida do município, que é uma questão que vocês me procuram bastante, é aquela em que o município paga o auxílio moradia e o auxílio alimentação, tá? Existem valores mínimos e valores máximos a serem pagos. Eu sei que vocês vão falar para mim assim, nossa, Dita, mas está tão defasado esses valores com os preços que está no supermercado e aluguel, e realmente está. A gente torce muito para uma, digamos assim, uma reavaliação, uma reconsideração dessa portaria pelo Ministério, porque, veja bem, o auxílio moradia, ele é obrigatório, mas o valor para a moradia é entre R$ 550 a R$ 2.750, certo? E o auxílio alimentação entre 550 e 770 reais. Então, os municípios eles têm que pagar nessa faixa de preço. Não pode pagar, por exemplo, o auxílio moradia menos que 550. E não pode pagar também de alimentação menos que 550. Então, se o município for muito mão de vaca, desculpa a palavra, ele não pode pagar menos do que R$ 1.100. Né? Eu sei que hoje R$ 1.100 você não sobrevive com aluguel e alimentação. Rondônia tem municípios que pagam o valor máximo, mas também tem municípios que pagam R$ 1.400. Nós não temos como obrigar, por enquanto, né? Enquanto não se tenha uma reavaliação dessa portaria, fazer com que o município pague mais. Né? A gente precisa sempre que eles cumpram com esse pagamento. Né? E todas as vezes que os médicos também procurarem vocês e falar, olha, eu estou 6 meses sem receber, vocês podem comunicar, eu faço contato com o gestor. Se for vários meses, a gente já teve assim município que ficou 6 meses sem pagar. Nós abrimos um processo administrativo contra o município e ele pagou todos os valores para o profissional. Então não pode deixar de pagar. Eu sei que é pouco, mas aquele pouco precisa ser pago,
tá? E tem a questão do transporte também, que fica nessa mesma portaria, que é a portaria 300, portaria de 2017, igual eu falei, torce para que ela seja revista no futuro, né? Que fala sobre a questão do transporte. O transporte também é uma questão, às vezes, polêmica de entendimento entre as partes, né? Mas o que a portaria fala? Que os municípios devem disponibilizar o transporte adequado e seguro para o médico participante deslocar-se ao local de desenvolvimento das atividades de rotina, para locais de difícil acesso quando necessário, né? Eu já recebi demanda de que o município está dando carro para o médico dirigir, aí o médico é motorista, o médico é tudo. E não se encaixa perfeitamente nesses requisitos. Eu não vou entrar muito nessa questão, que ela é bastante polêmica, mas também me coloco à disposição para a gente, vocês tendo esses problemas, a gente sanar junto aos gestores e tentar fazer cumprir com que, né, esse requisito aí da portaria seja cumprido pela parte dos municípios. Afastamentos, eles podem ter por licença maternidade, licença médica, licença paternidade, essa licença de acompanhamento do dependente, que eu falei que foi uma portaria recente do final do ano passado, e por óbito dependente legal do médico participante. Os municípios têm que fazer um procedimento sempre para estar enviando os atestados, os médicos precisam apresentar os atestados, e atestados acima de 15 dias, num período de 60 dias, se eles apresentarem atestados que somem 15 dias, a bolsa já é suspensa e vai direto para o INSS, tá? Então, tem que também tomar cuidado com a questão de acúmulos de atestado que acontecem bastante. Então, a partir do 16º dia, o Ministério já suspende a bolsa e aí o médico vai para o INSS, se ele der entrada, né? Descumprimento de obrigações, né? Que eu recebo muita demanda dos gestores com algumas insatisfações. Para fazer o desligamento do médico não é assim, olha, eu quero que tire o médico daqui, não é assim, a gente orienta eles que existem regras, principalmente as que estão na portaria 604, para fazer um desligamento de médico precisa ser comprovado, o médico precisa ter feito realmente um descumprimento daqueles deveres que eu coloquei lá em cima, mas pode acontecer, o médico ele é amparado no aspecto do contraditório e da ampla defesa. Nenhum médico é afastado sem ele poder fazer a sua versão da história, sem ele se defender. E aí é aberto um processo administrativo e é apurado os fatos, né? O que é previsto em portaria são penalidades aplicáveis, como advertência, suspensão, até chegar o desligamento, tá? Os médicos, como é que podem ter esse desligamento, essa saída do programa? Quando se encerra as atividades, ou seja, eu terminei os meus 4 anos e eu mesmo não quero continuar mais, então eu encerrei minhas atividades no programa, por um desligamento voluntário, que é muito rápido, como vou dar um exemplo, eu entrei agora no 31, e eu já quero me desligar por uma questão pessoal minha, eu passei num concurso, eu não estou satisfeita, eu entro no sistema, me desligo e no outro dia eu já não trabalho mais. É muito rápido a questão do desligamento voluntário. Ou essa questão do desligamento administrativo, que é todo um processo longo, que a gente elenca provas, discute, vai, volta, defesa, e aí até chegar a uma decisão administrativa, onde sim aí o médico ligado por uma questão administrativa. Gente, eu trouxe isso, né? Eu acho assim, foi o que eu meses aí, eu também estou iniciando. O programa ele é muito dinâmico, aparecem várias novidades no meio do caminho, toda semana tem uma novidade. Deixei meu e-mail, meu contato já está no grupo, né? E estou à disposição sempre para somar com vocês. E estou aberta aí para as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? A Keila levantou a mão. Boa noite. Oi, Keila. Boa noite. Eu tenho assim, uma colocação, uma coisa assim, bem pontual.
o que a gente sente falta, realmente, é daquela reunião que a gente fazia locorregional com os gestores, né? Por mais que, às vezes, eles não fossem, mandava alguém, né, que representasse para poder escutar o que a gente tem para falar, porque quem mora no interior tem vários problemas, não é igual o pessoal da capital, entendeu? Tipo, o que eu vejo médico que está não está vinculado à equipe, não tem equipe completa, não tem técnico de enfermagem, não tem enfermeiro, né? E assim, ele se sente acuado, ele não fala muito sobre isso porque tem medo do gestor. Então, é bem complicado até dele participar das reuniões técnicas, eles nem são chamados para isso, é como se a enfermeira fosse a única que pudesse participar da reunião, entendeu? E essa colocação, deixa eu sair um pouco aqui, essa colocação, ela deveria ser feita igual a gente fazia antigamente, naquela reunião na locorregional. Era muito mais fácil, cara a cara. Como a gente não pode mais fazer, seria muito bom, como a gente se reúne aqui para a nossa reunião, chamar, assim, gestores e a cada 3 meses, quem sabe, nós, supervisores, também estarmos na reunião, para poder a gente conversar sobre esses temas, entendeu? Que a gente está tendo problema, tem sempre problema, mas não tem resolutividade, na grande maioria das vezes. Médico 1 ano sem técnico de enfermagem, né? Tem um médico no interior, se não me engano, lá de Campo Novo, que não tem. Simplesmente não tem técnico, não tem enfermeiro. É mais complicado. Era só isso que eu queria colocar. Obrigada, Keila. Vai, Adelita, pode falar. Olha, eu sou nova no programa, mas eu já participei de loco regional há muito tempo atrás. E realmente, Keila, era muito bacana. A gente não tem uma proposta de loco regional assim formalizada pelo Ministério. A não ser que tenha pelo MEC, de repente a professora possa falar depois, né? Igual eu falei no início, Keila, eu não estou justificando, mas algumas coisas têm que ser esclarecidas, assim. O programa no ano passado, eu não tenho nenhum vínculo político com ninguém, não é isso, não me entendam mal. Algumas coisas ficaram meio que abandonadas na questão de supervisão do programa, eu falo em relação a gente do Ministério, né? A minha coordenação sempre fala na retomada do programa, e eu entendo realmente essa palavra sendo uma retomada. A gente está se reorganizando e retomando algumas ações que foram perdidas lá atrás, inclusive essas de visita aos municípios, aonde a gente vai estar iniciando, fala a gente e o Ministério da Saúde, nós vamos estar visitando os municípios presencialmente também, a partir de abril. Isso eu acho que já ajuda também a essas questões, igual você falou, de equipe. A gente tem conhecimento de que não tem equipe porque vocês vêm e nos falam. Porque o objetivo, tipo assim, o meu papel não é fazer uma supervisão em cima da atenção básica, da atenção primária, porque para eles receber um médico, eles têm uma equipe formada, porque eles informam via o sistema que eles estão com a equipe composta. Só que quando você chega na prática lá, o médico se depara com uma outra situação. Então, a gente espera que agora, esse ano, a gente consiga trabalhar mais de perto essas questões com os gestores, para que, principalmente, essa questão de equipe seja sanada, né? Nesses meses que eu estou aí, desde setembro, eu já recebi bastante demanda de médicos que realmente estão sem o enfermeiro. Fala que é a equipe de atenção primária, mas só está o médico e a enfermeira, não tem o técnico. Ou se é saúde da família, está só ele e os agentes comunitários de saúde. Então, a gente tem consciência. E é onde eu, né, professora, eu falo que eu estou à disposição porque vocês conversam com os médicos, eu não converso com os médicos todos os meses, eu apoio eles, mas eles me procuram, eu não procuro eles, né, porque aí é o papel de vocês estarem com os médicos todos os meses. Mas eu acredito que a gente consiga agora andar um pouco mais nessas questões, Keila, embora não seja ainda aquele calor, aquela coisa boa de conversar, né, no cara a cara com todo mundo, como era macro-regional, mas acho que a gente vai conseguir dar uma melhor resposta para vocês agora. Obrigada. De nada. Luiz Marcelo levantou a mão, Luiz Marcelo. Boa noite a todos. Eu queria parabenizar a Adelita
pela apresentação, foi muito explicativa, bem instrutiva, e eu acho que a gente passa por um upgrade de informação em relação à situação dos médicos, né, do TV, dos horários, que a gente não tinha antes, era uma coisa muito solta, e que caiu no grupo e ninguém sabia responder. Então, depois dessa sua apresentação, isso ficou mais claro, e eu peço, já pedi o Sérgio aqui no chat, que enviem essa gravação e a sua apresentação, por gentileza, para eu poder distribuir aos grupos também e aos editores. Tá? Muito obrigado. Uma boa noite. Vai, Sérgio, pode falar. Eu gostei muito da apresentação da Delita e eu queria pontuar muitas das coisas que ela pontuou. Os médicos supervisionados perguntam para a gente, e tem muitas coisas, esses detalhes que a gente de fato não sabemos, e a gente acaba ficando, né, com uma certa ansiedade, porque eles têm nós supervisores como essa interface. Então, primeiro, parabéns pela iniciativa da professora Ana e da sua apresentação. Em relação, também concordo com a colega que falou, mesmo quando era presencial e nós tínhamos a reunião loco-regional, os gestores, eles nunca, por exemplo, secretário de saúde, vice-secretário, nunca foram. Muitas vezes ia o chefe do DEMAC. E assim, a gente acabava falando para as paredes. A gente falava, mas as respostas eram poucas. E também, eu acredito que tem muitas dessas questões do próprio médico que a gente não consegue avançar por conta disso. Em relação a médicos que trabalham no distrito, de estar sendo chamado fora de horário, está sendo chamado final de semana. Em relação a gente marcar a nossa reunião, é difícil, porque os diretores, muitas vezes, eles não entendem, a maioria dos médicos acaba marcando fora do horário para não constranger ou não evitar alguma rusga com o diretor da unidade. No meu caso, eu sou bem tranquilo, deixo eles marcar o dia que é bom para eles, porque eu acabo tendo um horário, geralmente quando eles marcam no final do dia, para mim, eu concordo, então eu não sou rígido, mas se a gente for tentar fazer um cronograma, a gente não consegue fazer um cronograma, não por conta dos médicos, mas por conta do diretor, que às vezes eles não querem deixar de marcar naquela hora, né, a consulta para o médico poder participar aquela hora da reunião, que inclusive, se você não fizer, o médico é prejudicado e nós também somos. Então, muitas vezes as reuniões são marcadas fora do horário de atendimento, para não ter problema com o diretor local. E, em alguns casos, eu até entendo, porque em distrito, às vezes é o médico só que está ali naquele distrito, então não dá para ele parar, às vezes chega uma emergência, às vezes chega uma coisa, ele vai ter que deixar, não pode deixar de atender. Então, essas dificuldades, principalmente a gente aqui em áreas mais remotas, né, nós temos. Agora esqueci umas coisas, eu tinha colocado mais algumas coisas, mas é principalmente isso. Então, muitas vezes, a gente não consegue fazer um cronograma, não é porque a gente não queira, porque a gente não tem essa possibilidade. Em relação, quando é a reunião em conjunto, é pior ainda, porque você conseguir concatenar 10 médicos, supervisor, num horário para ficar 90 minutos é mais complicado. 2 meses atrás, na realidade, eu marquei 4 reuniões para conseguir passar com os 10 médicos. Então, na realidade, para eles, a reunião foi de 1h30, mas eu acabei ficando quase 10 horas de reunião no mês, que teria que ser 1h30. Então, a gente tem essas dificuldades, sim. Outra coisa, tem muitas demandas e solicitações, inclusive sugestões nossas que estamos aqui na área, que tem supervisor que está há muito tempo, que a gente não consegue, a gente não tem um local de estar discutindo ideias para melhorar o programa, que de fato é muito bom, colocou médico no interior. Agora, às vezes tem algumas situações que a gente poderia até ajudar. Eu vou dar um exemplo do médico que era do programa, que era nascido em Jaci, Paraná, em Extrema de Rondônia, que fez faculdade na Bolívia, ainda não tinha o CRM, ele demorou para ter o CRM, a esposa dele a mesma coisa, e ele queria, depois que os dois conseguiram o CRM, ele tinha pedido para que a esposa que estava em Porto Velho fosse para a Extrema, que é uma coisa que é o mais difícil alguém querer para essa área remota. Como não conseguiram, e a gente não tinha um local, uma área para a gente discutir isso, eles dois tiraram o CRM depois de um tempo, você sabe que é difícil, revalida,
ele acabou se desligando do programa e os dois foram embora para o Rio de Janeiro. Ou seja, a função do programa, que é tentar fixar médico, que tem o perfil da região, e no caso dele, nascido, né? A gente acaba perdendo porque você não consegue ter um local para estar discutindo esse tipo de coisa. Então, eu sei que isso não é sua função, Adélia, eu só estou falando aqui porque às vezes a gente acaba não tendo meio. Então, eu acho que nas loco-regionais deveria sim, obrigatório estar os gestores para a gente tentar conversar e ter ideias pelo bem do programa. Então, obrigado, gostei. E gostaria que essa gravação fosse disponibilizada, porque para os nossos médicos, agora de cabeça eu não sei, porque cada vez vai sendo mudado, esses últimos 3 meses, quase todo mês mudou o médico, eu não sei se ele acabou de entrar, se ele é do 3º ciclo, quanto que ele ganha, etc e tal, tá bom? Então, obrigado. Pessoal, eu sei que tem muita... O Luiz Marcelo mesmo quer falar de novo, mas eu gostaria de pedir para a Catiusca fazer a fala dela, nós já estamos bem avançados no horário, sobre supervisão, e depois a gente finaliza. Pode ser assim? Pode sim. Ok? Então vamos lá, Catiusca. Boa noite, pessoal. Feliz ano novo para todos. Temos novos supervisores, a Andressa, a Ivânia, a Jana. Sejam bem-vindos ao programa. Fiquei conversar um pouquinho com vocês com relação à supervisão acadêmica, que é um dos eixos do programa Mais Médico, que é responsável pelo fortalecimento, né, da política de educação permanente por meio da integração ensino-serviço. Nós temos pessoas responsáveis por essa supervisão acadêmica, atores envolvidos. A equipe central, que agora modificou os responsáveis pela equipe central. Até dezembro do ano passado, a responsável era a Ana Luísa Azevedo, agora é o Leonardo Araújo, a partir do mês de janeiro. Tivemos uma reunião em dezembro para a apresentação da equipe central para os tutores. Então, houve algumas mudanças e ainda está tendo esse processo, como todo início de ano. Então, temos a equipe central, temos os tutores, temos os supervisores e temos os médicos que são supervisionados. No momento, a modalidade de supervisão continua sendo a longitudinal, certo? Que é um modelo de supervisão à distância, por meio da plataforma RNP. Continua a obrigatoriedade da plataforma, certo? Só em casos excepcionais, por meio de solicitação e por meio de todos aqueles protocolos que já foram enviados para vocês, que é utilizado uma segunda opção de plataforma. Então, essa modalidade à distância ainda continua até segunda ordem. Temos previsões de locorregional? Temos, mas não tenho nenhum ofício que diga a data específica para esse início, certo? Temos apenas previsão para esse início de ano, porém a gente não tem uma data específica de início. Então, até então, as supervisões continuam no modelo longitudinal, certo? Nós temos um calendário acadêmico que já foi enviado para vocês. Um calendário onde os tutores têm suas atividades, os AIMECs têm suas atividades, os supervisores, e nós temos que seguir o prazo e aquelas datas. Os AIMECs, eles são responsáveis pela articulação entre a instituição supervisora e o Ministério da Educação, e o apoio desse fortalecimento dessa educação permanente, certo? Então, a gente todo mês faz um monitoramento da plataforma, das reuniões que vocês fazem. É enviado para a gente uma planilha, onde essa planilha ela precisa ser preenchida e enviada até o dia 29 de cada mês, certo? O que contém nessa planilha? Datas de supervisão, horários, falas, interações, postagem de relatórios, bolsas validadas, se foram validadas, não validadas. É como se a gente fizesse um aparato completo das reuniões que vocês realizam. É utilizada essa obrigatoriedade da plataforma RNP porque é o meio do MEC fazer esse monitoramento, já que no momento a gente só tem a supervisão nessa modalidade longitudinal, certo? Quando começar as locorregionais, a gente vai introduzir outras vias nesse processo, certo? Esse mês é um mês de reunião coletiva, certo? As reuniões coletivas, ela tem uma duração de 90 minutos. Sempre quando tiver uma reunião coletiva, por exemplo, esse mês é reunião coletiva.
vai seguir 2 meses de reuniões individuais. As reuniões individuais são 50 minutos. É seguido dessa forma, e essa proposta foi feita para haver um alinhamento entre todos os estados. Então, é 1 mês de supervisão coletiva, seguindo de 2 meses de supervisões individuais, certo? Na oficina que tivemos em Manaus, foi colocado isso que a Adelita falou, com relação a esse contato de vocês com os gestores e com relação ao agendamento prévio dessas reuniões, certo? Então, assim, é solicitado que esse agendamento seja feito previamente para que haja uma organização das agendas dos médicos e para que essa supervisão aconteça. Durante esse período de supervisão, a gente orienta, eu até ia conversar com a doutora Ana e com a Adelita, que acredito que foi até o Luiz que colocou na última reunião, com relação a dúvidas dos gestores, com relação à supervisão acadêmica, com relação às dúvidas frequentes. A gente, no início, fez reuniões com todas as regionais, esclarecendo a importância, a obrigatoriedade da supervisão acadêmica, desses médicos participarem, dos horários que eles precisariam estar disponíveis. E aí deu certo, porque assim, diminuiu bastante as dúvidas. Só que como há uma mudança desses gestores, acredito que essas reuniões precisariam ser feitas com mais frequência. Então, me coloco aí à disposição, a Adelita, se quiser depois marcar essas reuniões com todas as regionais, a gente pode fazer essas reuniões em conjunto, certo? Igual a gente fez com a Amanda, que a gente ela colocava a parte do Ministério da Saúde e eu entrava com a parte da supervisão acadêmica. E aí era uma maneira de esclarecer as dúvidas deles com relação às propostas. Então, assim, a gente segue ainda nesse modelo, não tem novidades referentes ao início das atividades presenciais, por enquanto. A gente ainda vai ter reuniões esse mês, no mês de janeiro agora, a gente vai ter reunião com a referência dia 24, justamente porque tem essas mudanças todas, então, assim, mudou a equipe central, mas também vai mudar outros atores envolvidos, então a gente precisa esperar para que haja um retorno e um feedback com relação a essa mudança de modalidade, mas por enquanto continua a mesma, certo? O envio das postagens dos relatórios, a gente solicita que seja até o dia 20 de cada mês, justamente porque os tutores precisam fazer a análise desses relatórios. A gente também, porque na análise do plano de trabalho e na análise para validação de bolsa, a gente precisa fazer a abertura de todos esses relatórios. Então, são muitos médicos, são 353 médicos. Se vocês deixam para colocar a postagem dos relatórios nos últimos dias, a gente tem essa dificuldade de enviar essa planilha até o dia que eles precisam para poder fazer a análise, certo? Com relação à validação de bolsas, o caso de lotes complementares, às vezes muitos supervisores me questionam sobre essa questão de lote complementar. O lote complementar, ele só é viável e só é aprovado lá pelo Ministério da Educação quando são casos de acidentes, caso de morte, caso de doença com o supervisor, comprovados legalmente, certo? Aí a gente tem como fazer essas solicitações. O supervisor faz o requerimento, envia para o tutor e o tutor faz esse encaminhamento da solicitação para a gente, mas são nesses casos excepcionais, certo? Em casos de não conectividade, só se for em casos de desastres naturais, certo? Eu não sei se os novos supervisores têm acesso já aos ofícios que falam sobre a supervisão, ofícios que falam sobre os lotes complementares, que a gente entrega lá no início, mas se não tiverem, a gente pode estar repassando para os tutores, para os supervisores já ter o contato com essas normas e regras do programa, certo? Então, assim, dúvidas frequentes que os tutores e os supervisores enviam, seguir sempre o fluxo que é solicitado pelo Ministério da Educação. Envia para os tutores, o tutor envia para a gente faz esse encaminhamento
para o Ministério da Educação, para que a gente tenha esse feedback, certo? E aí me coloco à disposição sobre alguma dúvida que vocês tenham a apresentar sobre esse processo de supervisão, até porque a gente não tem muitas novidades com relação à mudança da modalidade. Catiusca, antes, a Adelita pediu a palavra também, mas eu queria fazer uma pergunta antes. Você tem alguma novidade acerca da construção do projeto pedagógico da supervisão? Que eles ficaram de concluir isso ano passado ainda? Ficaram de concluir, só que ainda está em processo, certo? A gente ainda não está concluído, não, certo? Mas assim que tiver esse feedback, eu já repasso para vocês. Aí a gente ainda está em processo de construção. Ok. Adelita, tu pediste para falar? Oi, Cate, tudo bem? Oi, Adelita. Bom te ver. Cate, em relação ao que você falou da gente fazer algumas reuniões juntos, eu já vinha pensando, a gente precisa fazer duas coisas, que aí eu conto também com você, com os tutores, de repente. É uma reunião que, assim, eu não posso nem falar mais que é acolhimento, porque já está um pouco tardia, mas a gente deveria ter feito esse acolhimento dos médicos novos no final do ano passado. Mas aquele turbilhão de edital, a nossa CCE estava sendo reestruturada, né? Você esteve com a gente lá em Manaus. Então, a nossa portaria de CCE saiu agora, né? A gente vai ter a primeira reunião na quinta-feira. Então, eu estava esperando também para a gente consolidar essas coisas, para ter apoio via CCE, para fazer, vamos dizer, um acolhimento, uma reunião esclarecedora com os médicos novos, que a minha sugestão é pegar aqueles últimos da quinta chamada do 28º e todos do 31º, e, de repente, até os novos do 36º, que vão ter que se adequar à nova carga horária, né? E também fazer uma com os gestores. Essa questão dos gestores, eu sei que pode ser um pouco delicada, porque a gente está em ano político. Nós vamos ter que fazer ela esse ano e provavelmente no ano que vem, mas tudo bem, né? É isso aí que a gente tem. Então, eu vou estar vendo essas possibilidades também, fazendo esses arranjos lá com a superintendência e com a CCE. E aí eu conto com você para a gente também estar, né? Vocês entrarem com essa questão da parte de importância da supervisão, do estudo, da especialização para os médicos, tá bom? Mas já está anotado de demanda aí para esse ano, tá? Então, eu acredito que seria viável, né? E seria bom, bastante esclarecedor, porque assim, como acontece mudança direto da gestão, aí eles ficam realmente com essas dúvidas. E eu acredito que foi bem interessante da última vez, que evitou muito esses questionamentos que eles faziam com os supervisores, deu uma esclarecida e eu acho que por um período, eles conseguiram ficar mais tranquilos com relação a essa situação. Então, acho que seria interessante a gente já fazer agora no início desse ano, tanto com os médicos quanto com os gestores também. A experiência que a gente teve, né, Kátia, eu acho que foi bem legal, porque assim, reuniu por regional de saúde e os gestores de cada regional de saúde, com o apoio do COSENES, eu acho que foi super interessante. A CCE participou também, eu acho que foi uma coisa bem legal. E diminuiu bastante os problemas que a gente tinha em relação aos essas coisas administrativas, esses negócios por aí. Eu acho que valia a pena fazer um esforço nesse sentido de novo. Não, já está na pauta para a gente discutir nessa reunião já. Ok. Alguém tem mais algum comentário a fazer? Vargas Marcelo, pode falar. Boa noite a todos novamente. Aproveitando a presença da Adelita, que a apresentação é muito esclarecedora, Luiz Marcelo. peço por gentileza... Oi? Um minutinho só, pede para o Sérgio desligar o microfone dele, está dando o microfone aí, Sérgio. Estão pedindo para desligar o microfone. Pronto, está desligado. Se existe, eu gostei muito da normatização, dessa organização, das atribuições dos médicos, dos deveres, fantástico. Acho que é um upgrade muito importante e esclarecedor também. Agora, eu queria saber se existe alguma normatização, alguma perspectiva para os supervisores que estão há 8 anos
né? Eu estou 7, 8 anos, nem sei quanto tempo eu estou. Tem sim, Nunca tem tive sim, aumento Marcelo. e nunca Tem tive sim. férias também. Então, gostaria de saber se há uma perspectiva para os supervisores. Tá? Eu não quero ser indelicado, mas eu preciso saber, porque né, já faz 8 anos e é um trabalho que a gente aumentou a nossa carga de trabalho e não está tendo uma compensação em termos de remuneração e também não temos férias. Tá? São 8 anos. Por favor, se alguém puder responder. Agradeço. Boa noite. O secretário lá da atenção primária, que esteve na reunião de Manaus, ele disse que estava em estudo para este ano agora, o aumento da bolsa dos supervisores. Eu espero que isso de fato aconteça, porque é isso mesmo que você falou, desde 2013 que a gente não tem um tostão de reajuste. As bolsas dos médicos foram reajustadas, etc., etc., e as nossas permaneceram exatamente do mesmo tamanho. Quer dizer, esse é um problema. Okay. Alguém mais tem alguma coisa para comentar? Bem, nós já estamos ultrapassando o nosso horário aqui, mas de qualquer maneira eu gostaria de agradecer muito a presença da Adelita aqui conosco nessa reunião. Acho que foi muito produtiva, a Catiusca também, sempre muito produtiva. Vai, Valquíria, quer falar? Pode falar. Boa noite. Boa noite, Valquíria. Eu gostaria só de fazer um alegado. A questão dos médicos que são faltosos nas reuniões. Eu acredito que tinha que ter uma legislação para penalizar esses médicos. Porque, às vezes, a gente marca a supervisão, eles não comparecem e, assim, não é justificado. Às vezes, eu esqueci, eu dormi. Eu acredito que tinha que ter uma penalização para esses médicos faltosos. Nessa situação, quem acaba sendo penalizado é o supervisor, porque o supervisor depois tem que fazer de novo a reunião. Quer dizer, é um negócio muito desagradável, no mínimo desagradável nessa situação. Eu não quero... Posso me intrometer? Mas assim, a portaria fala que os médicos eles têm por obrigação a participação da supervisão. Eu não sei como que é a questão do sistema, do que é o papel do supervisor, mas até na minha apresentação eu coloquei como falta injustificada, quando ele falta da supervisão. A gente também tem aquele caso de Espigão do Oeste, que eu acho que você está a par dele. E são faltos, porque o médico ele falta, ele marca com a supervisora, depois ele não aparece, ou ele entra na sala para conversar com vocês, dá 20 minutos, ele diz que não está passando bem e vai embora. Mas, de certa forma, a portaria 604 já não dá um amparo para que o médico tenha uma penalidade se o supervisor fizer um documento, uma sugestão agora. Se o supervisor fizer um documento, encaminhar para o tutor e encaminhar para a comissão, a gente não pode notificar esse médico? Sim, a gente faz isso, inclusive. Essa é inclusive, assim, é bom que todo mundo esteja aqui, porque, assim, de rotina, a gente já tinha isso, já um encaminhamento já padrão. Assim, o médico não aparece na reunião, comunica o tutor, faz um comunicado por e-mail para o tutor, e o tutor faz uma comunicação disso à CCE, e a CCE notifica esse médico, porque ele poderá ser advertido por essa situação, entendeu? Então, porque, bem como disse a Adelita, ele é obrigado a participar das supervisões. Então, eu acho que era importante a gente retomar esse processo, esses procedimentos de comunicação aos tutores quando dá falta dos médicos nas reuniões de supervisão já agendadas anteriormente, mas por isso vocês precisam ter isso comprovado, que aqui estava marcado dia tal a reunião e o cara não apareceu. Então, eu acho que essa é uma questão importante para todo mundo, ok? É considerado um descumprimento das regras do programa, quando ele não participa da supervisão, Valquíria. Alguma coisa mais? Não? Então, eu gostaria... Mailene, vai lá, Mailene. Deixa eu abrir a câmera aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir a câmera. Boa noite a todos. Realmente essa reunião foi muito produtosa.
Estou muito contente que os meus supervisores também puderam participar, sanar muitas dúvidas. A Adelita e a Katiuska estão de parabéns. Em especial a Adelita, porque é a primeira vez que a gente tem uma reunião com ela, né? E ela sanou bastante dúvidas, inclusive com relação aos auxílios, né? Teto máximo, teto mínimo, são questões de muitos supervisores isso aí. Com relação à penalidade, a Katiuska já tinha colocado que o supervisor deve avisar deve avisar o tutor, e o tutor comunicar ao AIMEC que, porventura, marcaria uma reunião diretamente com esse médico. Mas tem aquele caso lá do médico, né, que eu não vou citar o nome dele aqui, mas que ele já vem não comparecendo. Acho que, inclusive, a professora Ana falou que ele recebeu uma comunicação, não foi isso, professora? Acho que a CCE fez uma comunicação para ele, mas assim mesmo ele não compareceu. Acho assim, ele teria que ser penalizado no bolso. Acho que no bolso, como carga horária, essa falta aí sim, ele talvez se comprometesse mais, porque só recebeu a notificação não resolveu para esse médico não, né? Inclusive ele compareceu na reunião, falou que não estava bem, compareceria na reunião seguinte, que era no dia seguinte. No dia seguinte também ele não comunicou e entrou com atestado. Então, e esse médico é bem reincidente. Então, eu acho assim que só comunicar não resolve, teria que ser uma penalidade realmente de carga horária. Contar como carga horária a supervisão e ele diminuir o salário dele. Acho que é a única maneira. Tá. Não há nenhuma, nem se ele faltar dentro da unidade de saúde, no atendimento dele lá, ele não pode ser descontado na bolsa. Mas só que ele tiver atestado, não é isso? Não, mesmo que ele não esteja atestado, não tem como descontar da bolsa dele. É um negócio infernal isso. Infelizmente é verdade, gente. Não Mesmo pode descontar. Se ele faltar durante mais de 15 dias, eu acho que pode dar início ao processo de abandono, algo desse tipo. isso. Mas, menos do que isso, ele simplesmente recebe. Ele pode receber uma advertência, etc, etc. E a penalização vai ser quando? Vai ser quando da renovação do contrato dele, certo? Que aí o gestor poderá, em função das notificações que ele recebeu, não renovar o contrato do cara. Mas só assim. E essa é uma justificativa para não renovação. Meu Deus, que os médicos não fiquem sabendo disso. Fazer o quê, né? E também assim, né, professora, tem a avaliação do primeiro e do segundo ano dele, aonde vocês supervisores podem contribuir bastante no processo desses, digamos, mais rebeldes, né? Que aí a avaliação ela é feita por vocês também, né? Então, é uma oportunidade que a gente tem também de reduzir isso, porque ele é prejudicado com essas avaliações, né? Ele tem que ter o satisfatório no primeiro e no segundo ano. Certo, obrigada. Ok? Bom, Ok. pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Eu acho que a reunião foi muito proveitosa. Eu vou tomar a liberdade de publicar também essa gravação dessa nossa reunião aqui no meu canal lá no YouTube. E os supervisores fiquem à vontade para utilização, para esclarecimentos, tirar dúvidas, etc., e mesmo para compartilhar com os seus supervisionados. Eu acho que seria de muito bom tom. Muito obrigada a todos pela presença. Não disse no início, estou dizendo agora, feliz ano novo para todos nós e que a gente tenha um ano bem proveitoso e que, por favor, o MEC aumente a nossa bolsa, que a gente está merecendo. Já faz tempo que a gente gostaria disso. Ok, Katiuska, tu podia levar essa demanda lá para os seus superiores. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos e sigamos em frente. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Sim, Adelita, foi. Depois eu peço para ela repassar. Está aí ainda? Tu podia repassar para nós apresentação? Autorizar como é? Para eu compartilhar a tua apresentação, pode ser? Você quer que coloque no seu e-mail? Posso mandar? Não, já está comigo aqui, é só autorização para compartilhar, ok? Não, fica autorizado. Então tá, ok. Tá legal. Falou, obrigada, gente. Até mais. Boa noite. Boa noite. Bom trabalho a todos. Boa noite.